Podcast Artemisia. Olá, meu nome é Carlos Eduardo Pereira e esse é o podcast da revista Artemisia. Nesse episódio, conversei com Amanda Ferronato sobre o documentário Escaladas, o jornalismo esportivo sob o olhar feminino, produzido pela jornalista em 2017. Ouve aí. Te apresenta para quem não te conhece, fala um pouco do teu documentário e tudo mais. Então, eu sou Amanda Ferronato, eu tenho 23 anos, sou natural de Jacutinga, norte do Rio Grande do Sul. E há 4 anos atrás, quando eu passei no curso de jornalismo da Chapecó, então eu vim morar para Santa Catarina, aqui em Chapecó. O meu documentário, então, ele é a conclusão, trabalho de curso de jornalismo, assim. E é um documentário de não ficção, de 35 minutos, que tem como abordagem o papel da mulher jornalista na editoria esportiva. Então, a partir desse recorte, eu tento mostrar um pouco de como essas 11 mulheres, ou essas 11 escaladas, como que é o dia a dia delas, nesse sentido de tu ser mulher e tu tá trabalhando num ambiente que é bem masculinizado ainda, que é o futebol. Então, eu selecionei 11 mulheres, justamente usando esse dispositivo, né, que a gente tem no jornalismo de ser 11 jogadores de futebol, então 11 jornalistas escaladas mesmo nessa brincadeira de tu estar em campo. E aí são 11 mulheres de locais diferentes, de veículos de comunicação, meios de comunicação diferentes, que trazem um olhar da realidade onde elas estão inseridas, apenas reforçando uma fala da outra. Então a gente consegue perceber a partir do documentário que, independente de onde tu tá, em que região que tu tá, em que meio de comunicação tu tá, o machismo ele existe, o preconceito ele existe e ele vai se reforçando. Então o documentário, ele também, eu sempre brinco que ele é uma ferramenta de luta, de empoderamento, de coragem para outras mulheres também, não só jornalistas, mas qualquer mulher ocupar o espaço e saber que sim, é possível a gente estar nesse lugar porque a gente tem capacidade, a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe o que a gente está fazendo no trabalho e que sim, é possível. Então ele veio como um projeto aí de conclusão de curso, mas também um projeto para alcançar outros voos, assim, sabe? Não ficar só dentro da universidade, mas que ele possa se espalhar aí pelo Brasil, pelo mundo, já que eu tenho uma jornalista da Itália, né? E que ele possa tá ajudando, assim, as mulheres a verem que é possível, sim, a gente tá em todos os espaços que a gente quiser. Respondeu todas as perguntas, acabou. Acabou o programa. Tu quer que eu fale de novo? É que tu não me falou. Por isso que eu tava dando risada. Eu comecei agora, ela não para. Tu quer que eu faça um Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, agora é só vamos. Fala do teu documentário. Tu quer que eu falasse do documentário? Era só apresentar, mas aí tudo bem. Não, tudo bem. Tu quer que eu vou começar de novo? Não, sim, Cadu. Não, tô... Fala só então. Depois eu só corto. Eu nem falei o nome do documentário. Tá, agora vamos falar. Não, eu posso falar o nome na... Tem certeza? Eu não posso fazer uma resposta redonda? Não, eu posso falar o nome na apresentação. Vai ter o texto, né? Eu não te expliquei isso, né? Vai ter o texto falando sobre o documentário, vai ter o documentário pra ver o documentário. Então vou fazer de novo, tu não me falou sobre isso. Não, aí tá, a pessoa já vai saber qual é o documentário. Tu não precisa dizer o nome, sabe? Gente, eu falei tudo, tipo. Tu não precisa dizer o nome, tá. Depois tu vai ver, depois tu fala. Tá. Depois eu... Fala tipo uma coisa assim, sério, se eu começar a falar, porque eu... Não, tranquilo. Tá, e quando é que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Então, a ideia ela veio no início de 2016, quando a gente retornou às aulas, e aí a gente começou a disciplina ali de TCC 1 e PEC, né? Então, nesse momento, eu me lembro que a professora da disciplina, ela, desde a primeira aula, ela nos colocou assim, que a gente deveria pensar em um trabalho, né, que fosse algo que representasse os 4 anos de graduação e que respondessem a pergunta por que eu escolhi jornalismo. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar em todos os elementos que tinham me feito tomar decisão pelo jornalismo, né?
e eu queria falar sobre futebol. E aí eu pensei, o que eu vou falar sobre futebol? Como é que eu vou abordar esse tema? E aí eu tive a felicidade de juntar o cinema, o jornalismo, a luta das mulheres e o esporte com o futebol e fazer um documentário audiovisual que ele aborda o futebol a partir do trabalho das mulheres jornalistas. Então ele meio que foi uma junção de 4 elementos que sempre me representaram durante a graduação, tanto meu amor pelo esporte quanto a minha luta pelas mulheres, e através do audiovisual, que sempre foi um dos produtos que eu sempre gostei de trabalhar e que sempre me fazia me sentir bem produzindo, sabe? Assim, tipo, além de produzir, eu ficava muito feliz com a resposta que eu tinha. Então ele surge a partir da disciplina, né? A partir de todas as minhas vontades que eu tinha de estar respondendo essa pergunta, e também a partir do posicionamento de eu, Amanda, jornalista inserida no mercado de trabalho, querendo trabalhar na editoria esportiva. Então ele vem também respondendo os meus questionamentos, as minhas dúvidas de como que é ser mulher e estar nessa editoria, assim. E a ideia de ser 11 escaladas, 11 entrevistadas, foi durante a produção ou desde o início já tinha essa ideia de ser? E tu tá sendo uma das escaladas, ou melhor, a técnica, no roteiro, assim, como é que foi essa decisão? Então, a opção pelas 11 mulheres, ela se construiu quando a gente começou a pensar quem que eu iria convidar, né, para fazer parte desse documentário. E aí que surge também essa coisa do dispositivo, né, da gente pensar todo o documentário com características futebolísticas. Então, a introdução dele já é uma escalação de futebol, as minhas orientadoras, elas vêm como ali comissão técnica, né, eu como aluna, produtora, venho como técnica, aí a gente tem inserção de apito, da bola. Então, o número 11 foi decidido por ser um time de futebol. A escolha delas se deu por 2 viés, assim. O primeiro porque eu consumo muito futebol desde criança, então a minha TV sempre estava ligada em programas esportivos, e eu cresci vendo algumas mulheres apresentando programas esportivos, comentando sobre isso, e com o decorrer dos anos, quando eu decidi jornalismo, a gente acaba, né, acompanhando mais o trabalho de algumas repórteres, enfim. E aí veio assim, de eu conhecer essas pessoas, né, de querer ter elas presentes, porque elas marcaram toda essa trajetória, assim, também da minha escolha. E o segundo também pelo fato de que muitos amigos me indicaram, porque eu queria partir dessa coisa de realidades diferentes e de meios diferentes. Então eu queria que tivesse ao menos uma jornalista de cada meio, uma da TV, uma do rádio, uma do impresso, online, foto, assessoria. E aí alguns me indicaram porque eu não estava encontrando mulheres, por exemplo, para o jornalismo impresso, né? Porque hoje é muito difícil você ter uma mulher que escreve exclusivamente para esporte em um jornal impresso. Então eu contei aí com a ajuda aí de alguns amigos para indicação, né? Então foi basicamente nisso, assim. E referente à produção do roteiro, assim, ele é totalmente meu, né? Digamos assim, porque foi uma produção minha, juntamente com as minhas orientadoras. E aí a gente foi construindo isso a partir da proposta inicial, né? Porque eu queria que fosse algo que tivesse futebol. Então, no primeiro momento, eu pensei assim, vamos falar de como que é a mulher jornalista trabalhando na cobertura de um jogo de futebol. Mas a gente foi adaptando o roteiro conforme a gente foi vendo a necessidade de estar abordando um tema como preconceito, né? Então, o roteiro ele é totalmente flexível, né? Então, eu acho que eu contei muito com isso, que foi muito importante esse roteiro para mim seguir a ideia inicial, né? Que era falar sobre a mulher, mas também de ter essa abertura para mim fazer essas adaptações e de colocar, de tirar, enfim. Então, foi um pouco disso, assim. E o interessante é que dá pra perceber que as respostas delas são parecidas, né? Elas são de diferentes meios, mas sempre mesmo tipo de preconceito, mesma vivência delas. Como é, na parte da hora de editar isso, como é que foi? Então, tem até uma parte ali, um bloco de respostas, assim, que eu insisti nelas trazer, principalmente a parte em que elas falam assim, a gente é mulher e precisa provar muitas vezes que a gente entende futebol. Isso é uma fala que todas as mulheres jornalistas que trabalham com esporte falam.
estando ou não no documentário. É uma frase que eu ouço sempre. Então eu fiz questão, por exemplo, ali de estar reforçando isso para que a gente consiga ter essa visão, sabe? De, estão uma lá em Manaus e uma em Chapecó, mas acontece a mesma coisa em diferentes realidades. E assim, para editar foi bem grande, assim, porque eu tinha mais de 13 horas de gravação para traduzir tudo em 35 minutos. Nem isso, porque tem a parte inicial, créditos, então foi um pouco até menos que 35 de fala. E aí eu fui indo pela importância que eu via que eu precisava abordar, sabe? Tem muita coisa que ficou de fora porque eu achava que talvez seria mais importante dar visibilidade para essa questão, né, dessa questão de gênero, do que talvez ela falar o que ela desenvolve. Então eu tive que, nesse momento de fazer a montagem, pensar muito no roteiro e no que eu queria transmitir para as pessoas. Assim, foi um processo bem longo, mas também foi bem prazeroso. E nesse processo, qual foi a maior dificuldade que tu teve na hora desde a produção até na hora de formular a ideia e até terminar, até na hora da entrega? O que mais me abalou assim, nesse processo de produção foi a minha própria saúde, porque eu tava com a imunidade muito baixa, assim, né? Porque é um processo, foram 7 meses assim, de gravação e edição. E aí, por exemplo, para Florianópolis eu tive que não ir pelo fato de que eu não estava bem, tudo mais, tinha passagem comprada e não consegui gravar. Então, e aí, assim, é um processo muito longo. Eu fui até Belo Horizonte de ônibus, por exemplo. Então, eu passei ali basicamente um dia só indo e voltando de Belo Horizonte, sabe? Eu acho que isso foi o mais trabalhoso ainda pra mim, assim, essa questão do deslocamento, porque eu precisava de material, eu precisava conciliar o meu tempo de trabalho com o tempo de empréstimo dos equipamentos, com o tempo que elas poderiam estar fazendo essa entrevista. Então eu acredito que isso foi o que mais talvez me abalou, assim, sabe? Porque a produção pra mim foi tranquila, assim, nesse sentido todo. E uma percepção que tu teve de todas as entrevistadas, todas as respostas, qual é a maior dificuldade da mulher se inserir no jornalismo esportivo? Eu acho que é a confiança, sabe? No sentido de que os nossos colegas jornalistas, a torcida, a sociedade em geral ainda tem essa desconfiança de que tu é capaz de falar de futebol por tu ser mulher, de que tu entende sobre isso e que tu pode debater de igual para igual com qualquer outro homem, sabe? Eu vejo muito nisso e eu senti que em todas as falas tem muito presente isso, que as pessoas duvidam da tua capacidade simplesmente por tu ser mulher, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que é uma barreira que a gente tem que ir quebrando, assim, é uma coisa, infelizmente, muito vagarosa, né? Só que a gente tem que ir mostrando cada vez mais. Eu acho que essa coisa, essa vontade que a gente tem de estar na editoria esportiva, isso também nos ajuda a dizer, assim, nesse sentido de empoderamento, sabe? A falar que a gente tá ali, que a gente quer isso e que a gente pode tá ali, né? Então, eu acredito que é um pouco isso. E as pessoas, aos poucos, vão te dando credibilidade. Porque no momento que eles veem que você pode estar discutindo com outro homem, falando de futebol, né, narrando um jogo de futebol, eles começam a ver que você, não é porque você é mulher que você não pode estar ali, você pode estar ali porque você entende, independente do teu gênero, né? Então eu acho que a confiança das pessoas ainda é um problema, assim, grande, assim, que tem nesse sentido. Como é que foi a ideia de se inserir no documentário? A ideia de fazer justamente essa coisa assim de trabalhar a câmera aberta e fechada veio muito porque eu assisti e consumia muito o Cara a Cara, que é um programa do Grêmio, assim, né, que a assessoria de comunicação faz com os jogadores. E eu achava muito bacana essa ideia de tu estar ali fazendo perguntas, de estar conhecendo mais o jogador, né, de uma forma descontraída, até que a gente justifica isso também pelo Coutinho, né, quando ele fala dessa coisa de ser um bate-papo entre o entrevistado e o entrevistador para deixar mais descontraída assim a conversa. E aí eu assistia muito isso e eu falava, nossa, é algo assim que eu quero fazer, sabe? Porque eu achava muito legal a ideia e eu acabei, então, trazendo pro meu próprio documentário, assim, de estar sentada frente a frente, né, com a jornalista e de estar fazendo as perguntas, de estar fazendo um bate-papo mesmo. E aí ele já é um documentário
que ele tem a minha participação, né? Porque como a gente pode ousar, né? Do produtor, do entrevistador também ser um personagem, não o protagonista, mas ser um personagem do documentário. Então a gente achou que seria bacana eu estar me colocando também ali, pelo fato de que o documentário ele surge, né? Com essa proposta de ser a resposta para minha dúvida. Então tem essa coisa assim desse diálogo que eu acabei tendo com as jornalistas e tal. E aí ficou uma coisa mais dinâmica assim, né, de eu também ser personagem, tanto que antes de cada bloco de respostas entra a parte que eu estou escrevendo no vidro com todas as palavras, fazendo o campo de futebol e com toda aquela trilha, né, que remete para o bloco que vai entrar. Então isso também a gente usou como dispositivo, né, de estar tentando colocar até a linguagem mais futebolística para deixar um pouco mais suave, porque o tema, quando a gente fala de preconceito, é mais denso. E aí ficou uma coisa bacana, porque ele não ficou cansativo e eu consegui colocar desde o início contando da minha história, né, desde quando eu era criança, do que minha mãe falava. E aí ele vai amadurecendo, né? Até chegar no final e ver que tô formada, tô me formando e que sim, é possível a gente tá ali. Então também essa parte de estar me inserindo no próprio documentário, ele surge um pouco disso, assim, de não tirar o protagonismo, a fala das mulheres jornalistas, que essa era a parte mais interessante, mas também de estar me colocando como alguém que está em busca das respostas, né? Então o formato dele também foi pensado um pouco nesse sentido. E a partir disso, até quando, pensando nisso, né? Até quando se há imparcialidade no jornalismo? Assim, desde que eu entrei na universidade, pra mim a imparcialidade é algo tópico, sabe? Assim, no momento que tu pensa em fazer uma pauta, no momento que tu pensa em escrever, no momento que tu pensa em iniciar uma frase, tu já tá se posicionando de alguma forma, sabe? Não falo de que tu vai fazer um texto levantando uma bandeira de qualquer coisa, mas o jeito que tu pensa em passar a tua informação, tu tá sendo imparcial. Eu não acredito que a gente consiga hoje ter um jornalismo em cima do muro, sabe? Assim, não digo... É porque essa coisa da verdade também ela cai por água abaixo, né? De falar isso é verdade, isso não é verdade. Mas eu acredito que a gente não consegue fazer hoje um jornalismo imparcial, sabe? E quem faz um jornalismo imparcial, pra mim, faz um jornalismo mal feito. É o que eu falo, assim. Que é aquela coisa assim, que isso eu aprendi na vida, que quando tu tá em cima do muro, quando tu é o opressor, e se tu é o opressor da imparcialidade, é porque tu tá de um lado, o que oprime, né? Então, pra mim, isso não existe, assim, de imparcialidade. E eu nunca me preocupei com isso também no documentário, assim, porque ela quis começar com alguma jornalista, ela quis finalizar porque a jornalista é do clube, não. Isso, pra mim, o documentário vai muito além disso. Eu te perguntei isso exatamente porque tu começou com a Jéssica do Grêmio, né? Mas assim, isso foi uma coisa que foi surgindo, sabe? Porque a fala dela final, pra mim, é uma fala que eu me identifico totalmente, que não teria... Tanto que quem optou pela fala final foi a minha orientadora. Porque eu tinha um pouco desse medo de, meu Deus, vou começar com a jornalista do Grêmio e vou terminar, vão falar que eu sou clubista. Aí, numa orientação, ela disse, Amanda, por que tu não tá colocando essa fala de final? E eu falei, não, porque eu tenho receio de que as pessoas acabam me julgando, né, que isso é né, eu fiquei puxando o saco e tudo mais, porque infelizmente acontece, né, e não, assim, fiz contato, inclusive, assim, com várias jornalistas, independente de clube, independente de time, de cada uma, e nunca, pra mim isso não teve relevância, sabe? Porque a gente também não tá julgando o time, a gente tá falando com as jornalistas, né? Mas eu sempre procurei me posicionar, assim, desde a forma, porque a partir do momento que você constrói o teu documentário, você também acaba se posicionando. Até eu falei, se fosse eu fazendo uma coisa com alguém do Grêmio, eu faria a mesma coisa. Tipo,
Tu tá falando que não fez por... Não Por foi ser de inconsciente. time, Não foi consciente, mas eu faria consciente. Não, sabe, Cadu, foi uma coisa assim que aconteceu, sabe? Fluiu assim da Jéssica ter uma fala tão bonita e tão forte pro final. Sim. E aí de começar também, assim. Então. A amarração do documentário foi do roteiro. Se você for ver, tem algumas jornalistas que elas se sobressaem nas falas, no sentido de que assim, elas aparecem muito mais vezes. Mas isso também não foi uma opção. Eu vou deixar a jornalista do Grêmio falar mais vezes porque eu sou do Grêmio. Não. Por exemplo, tanto que eu acho que a Lohana, de Belo Horizonte, é uma das jornalistas que mais fala no documentário, porque ela traz muita coisa, sabe? Então eu achei também que era importante dar esse espaço, assim. Tanto que eu não me limitei de tempo. Assim, no início a gente pensou em 20 minutos, quando eu vi que eu tinha 13 horas... Aí a gente falou, não dá, tem que ser 30. Aí quando eu vi que tinha muita coisa, a gente botou nos 35. Também a gente não queria fazer uma coisa de 1 hora, mas também não fazer algo que talvez não conseguisse passar, né, para a sociedade, para os telespectadores, o que eu realmente queria trazer. Então eu não me limitei a nada, assim, de fazer pergunta, de não colocar. E o próprio sentido da construção do meu olhar foi parcial, né? Porque eu tive, por mais que não foi um roteiro que eu dei pra elas o que elas falaram, que foi algo de ficção, porque o documentário é totalmente de não ficção, eu tive que fazer recortes de tudo que elas me falaram pra conseguir colocar nos 35 minutos. Então o meu posicionamento sempre foi isso, sabe? Foi muito clara, tinha essa clareza de querer mostrar justamente que a gente sofre preconceito, de que em todo o país isso acontece, e foi isso que eu tentei trazer, assim. E uma coisa também legal nessa construção é porque meu roteiro ele é 100% feminino. Desde as minhas orientadoras, quando a gente escolheu, eu pedi para ser uma orientadora mulher, eu pedi para ter uma orientadora que entrasse nessa questão de gênero, porque eu achei que era importante eu saber estudar gênero para poder estar discutindo esse tema. Na escolha da minha banca para defender, eu também quis optar por mulheres. A trilha sonora foi de uma banda de Chapecó, Estação do Rock, que é só de mulheres também. Então, todas essas coisas pra mim faziam sentido, sabe? Porque, como eu falava, não adianta a gente querer falar sobre gênero se a gente tá se contrapondo na própria construção do teu documentário. É lógico que eu contei com os técnicos da Chapecó que são homens, né? Mas isso foi pros detalhes técnicos, a gente também não pode se isentar, falar, eu contei com um amigo pra gravação, era um homem. Só que tem algumas coisas que não são a parte principal, sabe? Que é coisas de bastidores, assim, que eu precisava de uma ajuda técnica e tive que contar com os técnicos, porque eram homens. Se fossem mulheres, eu teria escolhido por mulheres. Então, todas essas coisas eu acho que também é importante na construção do documentário, sabe? Que não é só ser 11 mulheres que estão falando, mas a construção dele sempre partiu de ser um documentário 100% feminino, sabe? Então, acho que isso também é legal de estar pensando quando a gente pensa, né, em pautas, assim, de questão de gênero ou qualquer coisa nesse sentido. O teu doc foi gravado em 2017, né? Isso. E agora, no início de 2018, já teve episódios de mulheres sendo vítimas de preconceito e de agressão física nos estádios. Como é que tu viu isso? Né? Então, como é que tu recebeu isso, na verdade? Pra ser sincera, aconteceu um fato que um pouco, assim, fora do comum. Porque eu fui pra Porto Alegre assistir um Grenal no estádio Beira-Rio e eu quis ir antes com meu amigo. Beira-Lixo, né? É, assim, lá no Padre Cacique ali, né, é difícil falar esse estádio. Mas eu quis ir antes, eu fui com meu amigo e como a gente não conseguiu o ingresso de visitante, a gente foi de local. E eu fui justamente na entrada ali onde a Renata de Medeiros, que era uma das minhas entrevistadas, trabalhava. E que eu sei que ela estaria ali. Então a gente já foi antes pra mim poder conversar sobre o meu documentário com ela, porque era a primeira vez que eu tava tendo contato pós-gravação. E a gente discutiu o documentário e tudo mais, falou, sabe? Ela me falou sobre as impressões que ela teve, a gente tava discutindo sobre a importância que ele teria, né? E aí, quando a gente entrou pro estádio, ela foi agredida. No mesmo dia, algumas horas depois a gente tá conversando sobre isso, sabe? Então, foi uma coisa que me deixou também um pouco abalada, assim, sabe? Porque eu sempre disse que esse documentário ele deveria ser como uma campanha de conscientização e de prevenir algumas coisas futuras que estão acontecendo, né?
Então, e ele vem muito nesse sentido, sabe? Eu acho que talvez se a gente parasse para discutir mais esse tema, talvez isso não teria acontecido. Quando eu fiz o documentário, eu fiz um mapeamento de todas as produções que abordavam a mulher na editoria esportiva nesse sentido, sabe? De gênero, assim mesmo, falando sobre tudo que sofre. E não tinha nada quando eu fiz o mapeamento no início de 2017. Então, se tivesse talvez mais produções sobre isso, talvez essa campanha nem seria necessária, né? Porque essa campanha ela já tem esse intuito também de que, poxa, deixa a gente trabalhar, a gente quer apenas fazer o nosso trabalho com respeito, né? Então, é uma campanha que ao mesmo tempo ela vem com essa força de estar tentando intervir, né, com todas essas coisas, mas também é uma campanha que talvez poderia ter sido, nem precisaria ter sido realizada se a gente tivesse uma conscientização maior de que tu apenas está ali trabalhando, sabe? O mínimo que tu espera é respeito de qualquer pessoa, seja a torcida, seja dos jogadores, seja dos teus colegas, enfim, sabe? E tu já sofreu preconceito? Assim, como jornalista esportiva, não, porque, né, hoje eu não atuo na área. Mas até durante a graduação, assim, quando tu falou que quer ser jornalista esportivo, não houve um certo conceito? Assim, durante os 4 anos de graduação, eu ouvi piadinhas machistas e preconceituosas dos meus colegas de classe, das pessoas que sentavam do meu lado e que são meus amigos, sabe? Então, assim, isso vai ter sempre, porque você é mulher e parece que você já nasceu com essa coisa de que você vai ter que ser oprimida na sociedade, sabe? Então, assim, durante a gravação, a gente ouve, assim, sabe? A gente tá ali gravando, a gente ouve as pessoas falar, a gente sente que as pessoas falam talvez não diretamente, sabe? Mas, tipo, dão a insinuar que é pra você, assim. Durante a minha vida inteira, assim, eu sempre fui excluída por gostar de futebol e muitas vezes não ter espaço, sabe? Porque isso aconteceu numa roda de amigos, que eu falei o que era, acho que gol de escanteio, né? E aí a pessoa, eu expliquei o que era e veio um amigo meu e explicou exatamente a mesma coisa que eu expliquei. Mas parecia que ele precisava fazer essa explicação porque ele não podia que uma mulher soubesse a mesma coisa que ele, sabe? Então, assim, ó, pra mim isso não precisou nem me xingar, dizer que eu não entendo de futebol, mas o simples fato dele querer falar a mesma coisa que eu já deu a entender que ele queria falar que eu não entendia de futebol. E isso acontece sempre. Quando eu falei que o meu documentário ia ser sobre esporte, as pessoas me olharam e falaram: mas por que tu vai falar de futebol? Sabe? Aí eu falei assim, poxa, porque o futebol que me fez escolher o jornalismo, e é por ele que eu tô aqui, por ele que eu quero seguir na profissão, sabe? Então eu acho que essas coisinhas assim, sabe? Eu não sei se tive a graça, a esperança, sei lá, a sorte de nunca ter sido xingada enquanto jornalista esportiva, porque também, né, não atuo diretamente com isso, assim, eu faço boletim de esportes, mas é de rádio, então eu não tenho esse contato, né, com as pessoas diretamente. Mas a gente ouve, assim, comentários o tempo inteiro, vinculando a profissão e o esporte. Tu falou que vai ter sempre isso, mas tu acha que algum dia, tu, não a próxima geração, vai conseguir ver essa mudança, assim, menos preconceito, menos desigualdade para as mulheres? Eu acho, assim, que hoje, assim, talvez a geração, não sei nem a minha geração, sabe? A nossa geração, porque a gente ouve os nossos amigos da mesma idade falando e nos xingando o tempo todo, né? Mas eu acho que tudo isso vai ser reflexo, sabe? Assim como eu vejo que a ditadura militar de 64, ela ainda nos faz ter reflexo sobre essa intervenção dos militares hoje, eu acho que as futuras gerações também vão olhar para os dias de hoje, né, e vão ter esse reflexo também do quanto isso, assim, é uma coisa sem necessidade, sabe, que ela vem justamente apenas para fazer que um lado da classe, que é das mulheres, seja oprimida. Eu acredito que muito futuramente a gente
possa dizer assim, a gente possa talvez frequentar estádios e a gente vê muito mais presença de mulheres, porque hoje as mulheres também não vão torcer por conta disso, a gente possa entrar nas redações esportivas e ter muito mais mulheres, porque hoje as mulheres estão lutando e estão fazendo acontecer toda essa luta, né, assim, por respeito, pelo trabalho, mas eu acho que sempre vai ter, sabe? É como a Jéssica Maldonado traz, assim, pode ser que não seja uma coisa explícita, mas você lá dentro, sabe, a pessoa vai dizer assim, ó, hoje ela vai erguer a bandeira do feminismo, mas amanhã dentro de casa ela vai tá falando assim, a mulher não entende nada de futebol, ou vai lavar a louça que eu vou assistir o meu jogo, sabe? Então, por mais que não seja falado, eu acho que vai ainda ter. E é por isso que a gente precisa, assim, educar as crianças desde sempre, assim, sobre questão de gênero, sobre questão de respeito, sobre questão de todas essas coisas sociais, né, da sociedade, porque eu acho que isso tudo do machismo, ela tá impregnada com a educação que a gente recebe. Infelizmente, hoje é decadente isso. Fora Temer. Mas é verdade? Sim. Mas eu tô... Isso eu tava falando, eu fui em Erechim também, eu tava falando justamente isso, assim, porque, tipo, se querem tirar a questão de gênero das escolas, é porque isso, tipo, faz entender que a gente não tem que discutir isso e que continua reproduzindo, né, essa coisa, esse discurso machista. Infelizmente. É uma tristeza. Não, mas eu também sinto tristeza, tipo, nesse sentido. Mas... E a tua perspectiva de vida daqui a 10 anos? O que tu espera? Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas, assim, eu espero, assim, falando num âmbito geral, uma sociedade muito mais igualitária, sabe? Porque eu vejo que... E eu falo isso por mim, assim, porque eu tenho... Em mais simples que sejam essas coisas, assim, a gente tem tentado lutar para que isso aconteça, sabe? Porque eu espero estar na profissão e não precisar, assim, dizer que eu tenho medo de ir para campo, que eu tenho medo de escrever alguma coisa simplesmente porque eu sou mulher e eu optei pelo esporte, sabe? Então eu espero, a gente tem 10 anos ali para que a sociedade se molde a isso, né? Que consiga a entender e consiga respeitar, assim. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, e referente a trabalho, eu espero, assim, estar muito realizada, sabe, com o meu desejo profissional de sempre. Trabalhando no Grêmio. Trabalhando no Grêmio. Acompanhe esse podcast pelo site revistaartemisia.com.